E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é verdade que mulheres confiantes e decididas ficam sozinhas? Qual que é o benefício de você estar aqui comigo hoje? Trabalhar a consciência, receber ferramentas para fazer escolhas conscientes, com confiança e acreditando no seu potencial. Se você ainda não me conhece, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, criadora do método TIP, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas. Bom, se você está aqui comigo há mais tempo, sabe que eu gosto de começar as minhas lives trazendo um pouquinho da informação do que eu quero dizer com esse tema, né? E o que eu quero dizer, o que está por trás dessa frase, né? Que foi um tema que vocês escolheram, que é verdade que mulher confiante e decidida fica sozinha. Algumas frases estão atrás dessa pergunta, né? Algumas crenças estão atrás dessa pergunta. Uma das crenças que estão atrás dessa pergunta, a gente está falando aqui sobre relacionamento amoroso primeiro, mas depois eu vou falar sobre amizade, sobre abrir o coração para deixar outras pessoas participarem da sua vida, né? Mas vamos começar com o tema de relação amorosa, tá? Então, uma frase que está atrás dessa pergunta, desse tema que vocês escolheram é: homens não gostam de mulheres decididas, não gostam de mulheres confiantes ou donas de si. É verdade? Você acha que essa frase é verdade? Vai pensando aí, se você tivesse que responder essa pergunta agora, se você responderia sim ou se você responderia não para essa pergunta. Muitas pessoas pensam que sim, e pensando que sim, o que elas fazem? Elas se moldam para caber numa relação, para caber na vida de uma outra pessoa, se contentam às vezes com pouca atenção, né? A gente fala, se contenta com migalhas, né? A gente não recebe ou não dá o valor que merece. E outras pessoas dizem que não é verdade. E falam uma segunda frase que é assim: eu não acredito nisso, mas se eu tivesse que acreditar e eu tivesse que escolher entre ficar sozinha ou ficar com alguém que não me dá valor, antes só do que mal acompanhada. Então, tenho duas crenças que permeiam aí o sim e o não. Para quem acredita nessa frase, né, nesse tema de hoje, é essa frase que homens não gostam de mulheres confiantes, ou o homem tem medo de mulher confiante, segura, dona de si. E aí quem pensa isso vai tender a dizer que é verdade que as mulheres confiantes e decididas ficam sozinhas, não conseguem um companheiro, ou não conseguem se relacionar bem, né, com seus parceiros. E quem pensa que antes só do que mal acompanhada, tende a dizer que não, porque tende a ligar uma defesa que é assim: se for verdade, é melhor sozinha do que acompanhada. E aí nós vamos trabalhar essas duas questões, esses dois pontos, para a gente trabalhar um terceiro ponto, que é a integração. E se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu gosto de falar muito sobre as polaridades, né? No mesmo eixo estão dois polos, como numa pilha, positivo e negativo. E se um não estiver funcionando, se a pilha estraga de um lado, a pilha, se um polo estraga, a pilha não funciona. Nesse caso, né, da gente ter dois polos na nossa vida, a nossa vida ela é dual, a gente está na Terra e aqui a gente vive essa dualidade. Aqui, a Vanette já está falando que acha que eu acho que antes só do que mal acompanhado. Olha como essas frases vão permeando lá o nosso tema, tá? Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui no que eu estava falando, ok? Só tentar recapitular aqui que eu fui ler o comentário e me perdi um pouquinho, gente, sendo bem honesta com vocês. Deixa eu só recapitular o que eu estava dizendo. Vocês podem me ajudar aí se vocês estiverem lembrando aqui ou estiverem atentas aí ao que eu tô falando, tá?
O que eu estava dizendo mesmo? Ah, sim, estava falando das pilhas, né? No nosso caso, a gente vive no mundo dual. Na Terra, a gente vive desse mundo dual. Esse mundo dual é dia e noite, vida e morte, sozinha, acompanhada, né? Às vezes a gente quer estar com alguém, às vezes a gente não quer estar com alguém. E a verdade é que um polo só, fixar em um polo só, estar sempre sozinha ou estar sempre dependendo de uma companhia. Então tem aquelas pessoas que saem de um relacionamento, entram no outro relacionamento, não ficam sozinhas, não sabem olhar para si, estão sempre olhando para o outro. Nenhum desses dois polos é saudável. O que é o saudável? Transitar entre um polo e o outro polo. É estar sozinha em alguns momentos, mesmo estando em um relacionamento amoroso, e estar acompanhada em alguns momentos, mesmo estando solteira, né? Poder escolher. Isso é o mais importante, um dos maiores benefícios que a gente ganha quando a gente trabalha a consciência é o poder da escolha. Esse é um poder, gente, muito forte, muito verdadeiro, né? Poder escolher com consciência, sabendo das consequências que tem um lado, que tem o outro, e fazer escolhas que fazem sentido para a sua vida, fazer escolhas naquele momento que é o que você precisa. E atrás dessa pergunta, é verdade que a mulher confiante e decidida fica sozinha? Tem as nossas crenças, que eu comecei a live falando dessas crenças, né? Então, olha só, vamos trabalhar essas duas crenças em separado para depois a gente juntar, ok? Vamos começar falando sobre a crença de quem acha que é verdade ou tende a achar que homens não gostam ou os homens se sentem inseguros diante de mulheres fortes, decididas, confiantes, poderosas, né, empoderadas, que agora é o tema que mais se fala, né? O que vem atrás dessa crença? Muitas vezes a criação dessa pessoa, aquilo que ela aprendeu lá na infância, era que mulher tem que casar, mulher foi feita para se relacionar, para ter filho, pode até trabalhar, né? Mas tem que casar, não pode ficar sozinha, porque sozinha não está feliz. Felicidade não acompanha quem está sozinho. E aqui nós estamos falando de solidão e solitude. Qual que é a diferença entre solidão e solitude? A solidão, você pode sentir solidão mesmo estando acompanhado. E tem um ditado que fala, a pior solidão é aquela solidão a dois. Então você pode estar num relacionamento onde você às vezes faz muito para estar com o outro, se molda para caber dentro daquela relação, recebe em troca um pouco retorno, né? Não tem um equilíbrio na troca entre o dar e o receber, você faz, e o outro traz pouco retorno. Porque e ali você começa a sentir solidão mesmo numa acompanhada, mesmo num relacionamento, né? Porque não tem o companheirismo, a cumplicidade, uma escuta, não tem um compartilhar da vida, cada um está seguindo a sua vida como bem entende, né? E então é possível você sentir solidão. Solidão é aquele lugar de você se sentir sozinha em carência, né? Não é um sozinho estando bem, um sozinho em plenitude, vamos dizer assim, mas uma solidão em carência. Então você pode estar sozinha, sentindo solidão por estar sozinha, não ter nenhum parceiro, mas também pode sentir solidão estando em uma relação. Depende de como essa relação é. E as pessoas que tendem a acreditar nessa frase, né? Ou que tendem a acreditar que homens não gostam de mulheres confiantes, são pessoas que aprenderam a olhar muito para os desejos do outro, às vezes foram criadas assim, né? Ah, mulher tem que satisfazer os desejos do marido, mulher tem que se moldar, às vezes tem uma mãe submissa, um pai muito forte, muito machista. Então é muito importante a gente olhar para a nossa história, de onde a gente veio, qual a criação dos nossos pais, qual a criação dos nossos avós, né? Então, por exemplo, vou falar um pouquinho de uma pessoa que eu atendo,
né? E que a gente trabalha sobre isso e que tá assim num lugar, tá muito bonito de ver a evolução dela. Eu falo que é muito gratificante para mim ver cada vez mais as mulheres se tornarem confiantes e poder fazer as escolhas certas para a vida delas, né? Então, nesse momento, ela está em uma relação, mas ela já esteve sozinha e a criação, e quando ela estava sozinha, ela estava muito fechada. Ela não queria, ela teve uma frustração, uma decepção grande no relacionamento e ela se fechou muito. Ela sentiu muita dor na ruptura, foi um relacionamento bem conturbado, então ela se fechou bastante. E ali, uma tendência que a gente tem quando a gente não cuida bem das nossas feridas é se fechar, querer ficar sozinho. E às vezes um tempo é super necessário para a gente curar as nossas feridas, né? Para a gente saber quem a gente é de novo, sentar com o outro, do que a gente gosta, o que a gente quer, que tipo de homem você quer para sua vida. Quando eu pergunto isso para as mulheres, muitas delas, olha, gente, por incrível que pareça, e eu pergunto para você agora, que tipo de homem que você quer para sua vida? Você tem clareza sobre o tipo de homem que você quer? Porque quando eu pergunto isso para as mulheres que eu atendo, a maioria fala, eu não sei. Ou então fala assim, eu quero um homem carinhoso, um homem romântico, é, é, um homem fiel, mas param por aí. Se elas falam homem de caráter, o que é um homem de caráter para você? O que é um homem fiel para você? Elas não sabem responder quando a gente aprofunda. Você que está aqui comigo agora, você sabe responder que tipo de homem você quer? Pensa aí e depois, se você quiser, você coloca aqui e compartilha comigo, tá bom? Nem todas sabem, muitas não sabem. Então, vai olhando para trás, né? Vai olhando para a sua forma de ser criada. Essa pessoa que eu tô contando, ela foi criada para casar. Ela tem 45 anos, 45 ou 46. Ela foi criada para casar, então tudo que a mãe ensinava para ela pequena era assim: eu vou te ensinar isso porque quando você casar, eu vou fazer isso porque quando você casar, eu vou te ensinar isso porque quando você casar, quando você casar, né? E ela estava num relacionamento que ela via que ela não tinha a atenção que ela merecia, e quanto menos atenção ela tinha, mais ela se moldava para tentar agradar o outro e assim receber atenção. E às vezes ela recebia um pouquinho, às vezes nem isso. E ficou muito mal quando a relação acabou, né? E foi aí que ela me procurou, né? De ajuda para sair desse lugar de dor mesmo, né? Os relacionamentos rompidos trazem dor. E aí ela fala que ela queria muito uma família, né? Pai, mãe, filho, né? Marido, mulher, filho. E mesmo na época, o marido dela deixando muito claro em atitudes que ele não estava querendo filho naquele momento, ela estava ainda pensando em engravidar, mesmo com um relacionamento muito ruim. E essa frase, né? Ela dizia assim: a minha família me criou para casar. E ela já estava casada e se separou, né? E ela falava assim: sozinha é muito ruim, ficar sozinha é muito ruim. E aí quando eu perguntei para ela, mas quando você estava com o seu marido, você se sentia em plenitude, você sentia solidão ou você sentia que estava pleno? Não, muitas vezes eu me sentia sozinha mesmo estando com ele, porque ele saía, né? Ele chegava tarde, ele estando em casa, ele não conversava comigo, ele ficava dentro do quarto. E às vezes eu ia lá e tentava levar um lanche, tentava conversar com ele, puxar um papo, ele respondia em monólogos, né? Não respondia direito. E ela era dessas pessoas que a crença dela, da família dela que vinha era: mulher tem que se adaptar ao marido, mulher tem que agradar o marido, porque senão o marido procura outra mulher na rua, ou a relação acaba. E nós estamos trabalhando sobre essa crença que ela tinha, né? E ela estava sofrendo bastante com a ruptura do relacionamento. E eu cheguei para ela e falei: olha, tem muito aprendizado aí, e nós trabalhamos muito isso. E hoje ela está sozinha, está trabalhando essa crença dela, né? De que se ela for, ela pensava isso, se ela
fosse uma mulher independente, e as pessoas confundem, tá, gente? Mulher independente, decidida, com mulher arrogante, ou mulher que não escuta o outro, mulher que não sabe dividir, que não sabe dar atenção, que é muito ela, muito individualista, muito egoísta, não tem nada disso. Quando a gente fizer a integração ali na frente, eu vou explicar o que é essa integração, tá? Mas vamos falar aqui então, daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Então, essa crença permeia, né? Essa crença de que as mulheres têm que se adaptar e têm que fazer, né, para agradar, tudo permeia essa crença de que homens não gostam desse tipo de mulher. Só que a verdade é a seguinte: homens gostam, tá? Eu já atendi, hoje eu atendo mais mulheres, mas eu já atendi homens que procuravam muitas mulheres sérias e falavam: nossa, eu quero me relacionar, eu quero família, eu quero isso, mas eu não consigo achar uma pessoa que queira a mesma coisa do que eu. E homens gostam de mulheres confiantes e decididas. Meninos não. Meninos novinhos, pessoas muito jovens ou imaturas ou homens inseguros realmente não gostam de mulheres confiantes e decididas porque eles se sentem inseguros, mais inseguros diante de uma pessoa que confia em si mesma, que sabe o que é determinada, né? Que luta pelos seus desejos. Eles se sentem ameaçados diante dessas mulheres. Mas homens não, gente. E aí é importante separar homens de meninos. E não tem nada de errado com meninos, tá? Se você for se relacionar com um homem inseguro ou um homem muito jovem, porque às vezes, meninos, não tô falando de idade não, tá? Tô falando de atitude infantil e atitude de homem. Ou atitude infantil, né, de menina e mulher, de menino e homem. Então, o homem, que confia nele mesmo, que é seguro, que é determinado, que sabe o que quer da vida dele, vai querer uma mulher que pensa ou que deseja coisas parecidas com ele, que é capaz de tomar uma decisão, que não coloca tudo nas costas dele, porque tudo tem dois lados, né? Uma mulher que é confiante, que é decidida e que não sabe respeitar o outro, não sabe enxergar o outro, ela pode se tornar arrogante, ela pode se tornar egoísta, sim, tá? Mas a mulher que é muito vulnerável, que é muito dependente emocionalmente, que acredita, né, que ela precisa ser submissa ou se fazer pequena, não deixar a sua luz brilhar, ficar ali como uma pessoa, às vezes até não é verdade, né? Mas ela se faz de pequena, ela não assume o potencial que ela tem para manter um relacionamento. Talvez esteja se relacionando com um homem tão inseguro quanto ela. Porque uma pessoa que é segura, um homem que é seguro, ele vai tender a querer uma mulher segura do lado dele, se ele é seguro de verdade, tá? Porque pessoas seguras, confiantes, decididas num relacionamento, tendem a crescer na relação, profissionalmente, individualmente, né, como pessoa mesmo. Porque um não puxa o outro para baixo, um não pesa sobre o outro as decisões e tudo. Se um homem é inseguro e se comporta como um menino mesmo, com 50 anos, 60 anos, não importa a idade, se ele é inseguro, ele vai tender a querer ter uma mulher mais submissa. Porque a confiança de uma mulher pode assustá-lo, pode deixá-lo ainda mais inseguro, né? Então ele vai tender a querer uma mulher insegura do lado dele, que deixa ele resolver as coisas, que ele decide tudo, né? Que ele é a pessoa que guia, a pessoa que responde pela relação, que faz tudo. Isso tem um lugar de poder, né? O outro decide, o outro faz, o outro acontece, mas também tem um peso. Porque o outro deixar tudo, né? Uma pessoa deixar tudo pro outro decidir é pesado. Vou contar uma história para vocês. Eu atendo uma outra mulher que quando ela começou, ela não conseguia nem escolher a pizza. Quando ela ia pedir uma pizza, ela falava, o marido falava, vamos pedir uma pizza? Ela, vamos. E que pizza quer? Não sei, pode escolher qualquer uma. Sendo que tinha sabores que ela não gostava. E aí ela ficava, olha que doideira, gente, ela ficava na expectativa do marido lembrar dos sabores que ela não gostava, para ele não pedir. Mas ela não lembrava, ela não falava, ela deixava ele pedir. E se ele pedia um sabor de pizza que ela não gostava, ela ficava chateada, ela ficava magoada,
Ela comia a pizza jogando, né, tipo, de lado os ingredientes que ela não gostava, mas ela se sentia desprezada pelo marido. Ela pensava, nossa, se o marido nem sabe o que eu gosto de comer, porque ele não presta atenção em mim, porque ele não gosta de mim. E aí a gente vai alimentando o pensamento, sendo que às vezes ele nem lembrava que ela não gostava daquilo. E vai alimentando pensamentos e criando conflitos nas relações por uma bobagem, né? Se ela fala, eu não gosto de, sei lá, calabresa, não gosto de frango na pizza, não gosto de tomate na pizza, fica mais fácil. Ambos assumem responsabilidade de cuidar de si. Então, por isso, um homem maduro, confiante, ele vai querer uma mulher madura e confiante. Porque um decide, o outro decide, ou decidem juntos, ou se um decide, o outro fala, pode ser qualquer uma, menos de X sabor porque eu não gosto. O resto você pode escolher qualquer uma, né? Então vamos ver atrás, para quem acredita nessa frase, desse tema que nós estamos aqui hoje, vai olhando para a maneira que foi criada, vai olhando para as frases que eu via dentro de casa. Às vezes fala, isso não é bom para o casamento. Então olha só, gente, eu vou contar uma coisa aqui muito pessoal para vocês, que aconteceu comigo há pouco tempo. Se vocês acompanharam meus stories um tempo aí para trás, esse mês de julho ainda, por volta do dia 12, 13 de julho, eu passei um final de semana intenso mesmo, em um curso. Sexta, foram 13 horas de curso, com uma pausa de 40 minutos para almoço. Sábado e domingo foram 12 horas de curso, com uma pausa aí de 1 hora para almoço e uns intervalos de 15 minutos no meio da tarde, acho que um período da tarde e um período da manhã. E o meu marido, claro, eu fiquei trancada aqui onde eu tô hoje, né, no escritório, e o meu marido saiu, foi no supermercado, foi resolver umas coisas que ele tinha, depois foi encontrar com alguns amigos, e eu fiquei aqui. Depois ele voltou para casa e almoçou, e uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito, falou assim, começou você de novo com esses cursos sem fim. Isso não é bom para o casamento. E aquilo na hora me doeu, assim, sabe? Confesso pra vocês que me doeu. E a pessoa completou assim, daqui a pouco seu marido arruma outra. Aí numa atitude automática, né? Porque eu também tenho as minhas atitudes automáticas. Eu falei, se ele arrumar outro por causa disso, que arrume logo, né? E depois eu fiquei pensando na minha resposta, fiquei pensando no que aquela pessoa me falou, uma pessoa que eu amo muito e que eu tenho certeza absoluta que me ama muito. O que ela quis dizer pra mim? Depois eu fiquei pensando nas entrelinhas, né? Quem trabalha com a consciência sabe como que a gente pensa nas entrelinhas. E aí vocês também podem pensar nas entrelinhas. Vou entregar aqui uma ferramenta pra vocês. Que é a gente olhar o outro lado da moeda. Pensar assim, o que o outro queria me dizer com isso? Porque senão a gente entra numa reatividade muito grande, dá um chega pra lá na pessoa e perde a oportunidade de avaliar o que a pessoa tá falando, sabe? E eu falei, o que ela está querendo me dizer com isso, né? E eu fui investigando dentro de mim, conhecendo aquela pessoa muito bem, falando, cuidado para você não perder a medida, né? Porque numa relação é importante dar atenção para o outro também, não só para as coisas que você acha importante da sua vida. E eu, não sei se você que está aqui comigo agora sabe, mas eu já falei muitas vezes aqui, tenho a ferida da traição. Eu já fui traída mais de uma vez em relacionamentos anteriores, né? Meu primeiro namoro, eu era traída, eu era muito novinha, eu tinha 14 anos e pouquinho, e eu fui traída muitas vezes. Aqueles namoros, mas que deixaram marcas, né? O primeiro namoro deixa muita marca na gente. E eu fui traída muitas vezes. Então, quando falo em traição, isso me acende lá, a minha cicatriz é tocada, né? E eu pensei assim, bom, eu também não posso perder, por um lado é verdade, não verdade que ele vai arrumar outra porque eu tô no curso, isso eu não acredito. Não que ele não vai arrumar outra, mas que esse seja um motivo para eu desistir de um curso porque eu tô com medo do marido arrumar outra. Nunca vou desistir de um curso que eu achar importante para fazer por isso, né? Mas ponderei, né? E ele sabia, eu já tinha conversado com ele, falei com ele assim, amor. E ele sabia, porque ele estava comigo aqui quando a pessoa falou comigo no telefone, ele ouviu, e ele falou, o que o fulano tá falando aí? Eu falei, repeti pra ele começou a rir, falou, daqui a pouco eu vou arrumar outra, brincando. Mas eu falei com ele, né, pensei, processei muito,
durante a noite, porque durante o curso eu não tive nem tempo, mas à noite eu processei um pouquinho, fiquei tentando entender o que aquela mensagem podia trazer para mim. E também a minha reatividade no início, né? Que eu falei, se for por isso que arrumei outro logo, né? E foi mais atitude instintiva, reativa. E depois eu cheguei perto do meu marido e conversei com ele. E falei, olha, fiquei pensando muito naquela frase e eu queria te pedir uma coisa. Eu trabalho muito, você me conheceu trabalhando muito. Eu tô com um projeto novo, esse projeto vai demandar muito da minha energia, da minha atenção. Eu vou te pedir para que, se você estiver se sentindo negligenciado, para você me avisar, para eu não perder a medida. Andar no caminho do meio é muito importante para mim. Mas pode ser que em algum momento eu esteja tão envolvida com os meus projetos que eu não consiga perceber. E aí falei com ele sabe que eu tenho a ferida da traição, né? Falei com ele, falei, olha, e você sabe que eu tenho a ferida da traição. E isso ficou martelando um pouco a minha cabeça. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não sou responsável pelas suas escolhas. Se algum dia, por esse ou por qualquer outro motivo, você resolver me trair, a escolha é sua. Eu só vou reagir ou vou escolher o que eu vou fazer diante da atitude que você escolher ter. Aí ele conversou, o que é isso, amor? Nada a ver, nós somos adultos, eu sou maduro, eu tô vendo que você tá trabalhando, você tá dentro de casa. Eu falei, não, mas eu tô querendo te dizer porque a gente conversou já lá atrás, quando a gente começou a se relacionar, né? E então, o que você pode aprender com essa ferramenta que eu estou trazendo aqui? Crenças precisam ser trazidas para a consciência, para que a gente possa trabalhar, né? Então, uma crença que eu tenho hoje, eu não sei se eu tenho mais, mas que é um gatilho para mim, e se eu não estiver atenta, eu embarco nesse gatilho ainda, essas coisas que eu falei aqui, né? Tipo assim, mulher tem que atender o marido, mulher não pode deixar o marido sozinha. E eu não tenho isso, né? Meu marido sai sozinho, eu vou para Belo Horizonte fazer curso, eu saio com as minhas amigas lá, com muito respeito, obviamente, de ambas as partes. Mas a gente tem confiança um no outro, tem confiança em mim, ele tem confiança nele, eu confio nele, ele confia em mim. Mas isso só pode ser trabalhado, e eu cheguei nesse lugar, porque eu trabalhei as crenças que eu tinha no passado. E essa frase, a verdade que mulher confiante e decidida fica sozinha, lá atrás ela já me pegou. Porque eu tinha medo de desagradar o outro e o outro ir embora. Hoje ela não me pega mais, né? Hoje pra mim, eu sou mais do lado, não sou nem do lado de que a gente tem que fazer tudo e nem do lado de que eu quero ficar sozinha, né? Eu tô no meio do caminho. Só que o exercício do meio do caminho é um exercício de prática contínua, diária, porque não é fácil o caminho do meio. É mais fácil a gente estar entre um polo e o outro, mas o mais saudável é a gente estar no caminho do meio, onde a gente vê dentro da gente e a gente enxerga o outro que a gente está se relacionando, né? E agora isso é a frase, né, para quem acreditava ou acredita ainda que as mulheres ficam sozinhas. Se você está chegando aqui, tô vendo que tem mais gente chegando aqui, vai precisar voltar depois à história da live, porque senão vocês não vão entender muito bem, tá? Pega daqui pra frente que eu vou passar pro outro polo, mas depois volta para vocês fazerem a integração. O outro polo é esse, né? De que, é o que eu falei, né? A minha reatividade na história que eu contei pra vocês. Que seja logo, então. Se for trair por causa disso, que seja logo. Como quem diz assim, que acabe logo essa relação. Mas isso é uma defesa, né? Isso é uma atitude, um momentinho ali de insegurança, que me bateu a insegurança naquele momento, porque é uma pessoa que me ama muito, né? Que eu tenho muito amor e muita confiança, que falou isso pra mim. 2 pessoas, na verdade, falaram juntas. Então aquilo me deu um momentinho de insegurança. E aí eu vou abrir aspas aqui para lembrar vocês que sempre eu falo, uma mulher confiante e decidida não é mulher que não tem medo ou que não se sente insegura. É mulher que tem medo, que tem as suas inseguranças, mas que sabe lidar com elas. Sabe fazer a travessia, sabe abraçar a insegurança e falar o que eu preciso para me sentir segura. E trilhar esse caminho, como eu falei, preciso conversar com meu marido, pedir a ele, me ajuda aqui como é que fala? Andar no caminho do meio? Vou precisar, a sua responsabilidade também, me falar se você estiver se sentindo negligenciado. Eu não posso adivinhar o que você está sentindo, você tem que me falar. E eu pedi para ele, eu preciso da sua ajuda com 2 coisas. Compreendendo as minhas ausências, né? Pedi mesmo, eu falei, preciso da sua ajuda com 2 coisas. Compreendendo as minhas ausências, claro, você vai fazer o que você quiser nessa ausência, né? Se você quiser ficar aqui, se você quiser encontrar um amigo, se você quiser sair, tá ok.
E também me ajudando a pontuar o caminho do meio, me falando o que você sente, me falando como é pra você quando eu passo um final de semana inteiro sem nem te ver direito. Não consegui sentar pra almoçar com ele, né? Então, como é? Ah, não, tá ok, eu tô vendo que você tá trabalhando. Então tá bom. Falei, olha, se em algum momento você sentir que não tá ok, você me fala pra gente encontrar um caminho que seja bom pra mim e pra você. Ele também tem responsabilidade sobre a nossa relação, não só eu, sabe? Então isso que é muito importante, gente. Não é assim. Homens que são confiantes, que são decididos, eles querem uma mulher confiante e decidida porque um pode dizer pro outro o que tá sentindo, sem mimimi, sabe? Sem picuinha, cada um assumindo a sua responsabilidade. A gente, quando está numa relação, é responsável por falar o que está sentindo. O outro não vai adivinhar. Não é obrigação do outro adivinhar, é nossa obrigação compartilhar. Falar, ei, aqui, olha, tô sentindo que tô sozinha demais. Ou, olha, não, tá super tranquilo pra mim, fica à vontade. Né? Tô vendo o que tá acontecendo, ok? Esse é o ponto. Vamos pro outro ponto que eu falei, que é aquele antes só do que mal acompanhada. Antes só do que mal acompanhada é uma frase, é uma crença, né? Para as pessoas que ficam aí no outro lado da moeda, que falam assim, não, eu vou ser confiante, eu vou ser decidida, sou do jeito que eu sou, dou a quem doer, goste de mim quem quiser, quem não goste, que se dane. Não é bem assim, porque todo ser humano deseja ser amado. Nós estamos em busca de amor a todo instante. Só que o amor mais necessitado para nós não é o amor do outro, é o amor próprio. Porque o outro pode te amar imensamente. Se o seu amor não tiver em dia, se você não confiar em você, daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Se você não confiar em você, não adianta o outro confiar em você. Entende? E para ter essa confiança, anda junto com a autoconfiança o amor próprio. O outro não pode amar você se você não se ama. O outro não respeita você se você não se respeita. E aí o que você vai atrair? Lá na minha adolescência, a frase que eu mais ouvia de relacionamento era uma música do Fábio Júnior que fala metade da laranja. Nem eu não vou cantar aqui não, gente, porque se eu cantar, vai todo mundo sair correndo da live. Mas tem uma música do Fábio Júnior que fala sobre metade da laranja. Realmente não vou arriscar cantar aqui porque sou um vexame para cantar. Mas enfim, naquela época a gente falava, um chinelo velho pro pé torto, a tampa pra panela, metade da laranja. Naquela época lá atrás, lá na minha adolescência, eu acreditava que a gente precisava estar com alguém para estar feliz. Hoje eu não acredito mais nisso. Sabe o que eu acredito? Que a felicidade está no encontro de duas pessoas inteiras. Não uma pessoa que dependa da outra. Não uma pessoa que queira que o outro a complete. Eu não sinto amor por mim, então o outro tem que me amar. Né? E aí uma forma da gente exigir isso é daquele jeito que eu contei. Sabe quando aquela pessoa não falava da pizza que não gosta porque achava que o marido tinha obrigação de saber, porque já está com ela há alguns anos, sabe que ela não gosta de XYZ, e de repente o marido esquecia e pedia a pizza que ela não gostava e ela se sentia ofendida e ela não se sentia amada por isso, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sabe? Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Quando duas pessoas inteiras, que se amam, que trabalham no próprio, que trabalham a autoconfiança, se encontram, a relação tende a ser forte, tende a ser madura, mesmo que ela não seja eterna, tá? Porque a gente não tá falando de a vida é instável, um dia você pode estar com alguém, um dia você pode não estar, hoje eu tô casada, amanhã eu posso não estar, e assim é a vida. Vida é assim, vida que segue. Um dia a gente tá vivo, outro dia a gente tá morto, ou um dia a gente tá com alguém que a gente ama, outro dia se alguém que a gente ama muda de cidade, muda de país, morre, né? Assim é a vida é impermanente, e pra gente trabalhar essa impermanência é necessário que a gente trabalhe a autoconfiança, senão a gente não aprende a lidar com a impermanência da vida. Ok? Tô vendo vários comentários e daqui a pouco eu falo, ok? Eu leio. Então, essas pessoas que dizem antes só do que mal acompanhada, muitas vezes estão na defensiva. Já passaram por alguma dor muito grande, já se decepcionaram muito com alguém, já passaram por uma traição ou não, mas se decepcionaram muito com alguém e aí por medo de entregar para uma relação,
prefere não ter uma relação do que ter e perder, do que ter e se frustrar, do que ter e, por exemplo, ser traída, né? Eu confesso, quando eu fui traída, eu passei um tempo sozinha. Falava, não quero me relacionar com ninguém mais. Não quero, porque é muita dor, é muita decepção, as pessoas traem e blá 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 blá. E eu fiquei um tempo sozinha. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque nesse tempo sozinha eu fui aprender a cuidar de mim. Eu fui aprender a desenvolver o amor próprio. Eu já fui uma pessoa muito insegura. Muito insegura pela minha criação. Já contei essa história, não vou repetir. Se você não sabe, pode procurar nas minhas lives que vira e mexe eu conto, tá? Mas eu fui muito super protegida e a super proteção gera muita insegurança. Então já tentei agradar o outro acima de tudo. Já deixei de cuidar de mim para cuidar do outro. Já fiz muita atrapalhada na vida por essa insegurança do passado, né? Hoje não. Hoje eu me escuto, hoje eu pondero e hoje eu busco o caminho do meio. Que não é nem antes só do que mal acompanhada, porque é uma delícia estar acompanhada, é uma delícia compartilhar. E nós não fomos criados, o ser humano não foi criado para ser sozinho, sabe? A gente está sempre relacionando. Pode ser que não seja através de um relacionamento amoroso, mas a gente se relaciona com os nossos pais, se relaciona com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os colegas de trabalho, com a moça do supermercado, com a moça da farmácia, com o moço do açougue. Nós estamos sempre em uma relação. Estar em contato com o outro é relação. E a gente escolhe se a gente aprofunda o vínculo e torna aquela relação mais profunda e a gente vai viver junto com alguém. Pode ser numa república, não precisa ser marido e mulher, nem namorado e namorada, mas pode ser um relacionamento de república, pessoas que dividem a mesma casa. Pode ser um relacionamento mais profundo de amizade. Mas a gente escolhe. E essa frase, eu concordo em partes com ela, antes só do que mal acompanhado. Isso eu concordo 100%, né? Mas o que é mal acompanhado? Para cada um vai ser uma coisa, né? Então, por isso que eu falo que eu concordo em partes, porque ela é muito genérica, essa frase. Mas ela poderia substituir essa frase antes só do que é mal acompanhado por uma outra frase que faz mais sentido para mim, que é conhecer a mim mesma para escolher as relações que eu quero estabelecer. E aí, as pessoas que não se sintonizam comigo, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de ser, eu ainda assim posso conviver. Mas não vai ser um laço tão profundo, sabe? Um laço tão estreito. Porque é difícil a gente conviver com pessoas que não têm o mesmo caráter que a gente, por exemplo. Ou que não têm a mesma busca. Vamos colocar aqui. É muito mais fácil, se você quer ser vegetariana, andar com vegetarianos do que você andar com pessoas carnívoras, né? Então, é mais fácil conviver com pessoas que buscam os mesmos ideais ou que pensam parecido que a gente. Mas isso não impede, você sendo vegetariana, não impede você de ter um amigo carnívoro, de sair com esse amigo carnívoro algumas vezes no ano, no mês, né? Mas se você tiver que conviver só com pessoas que comem carne, talvez, com certeza eu acho, fica mais difícil seguir vegetariana, entende? Então, a gente tem que escolher quem a gente quer fazer um vínculo profundo, conviver mais profundamente, com uma relação mais estreita, e quem a gente convive, porque nós temos todo tipo de relação na nossa vida. Relações mais estreitas, se a gente pensar nas amigas, né, a gente sabe direitinho. Amiga pra gente compartilhar um perrengue, amiga pra gente sair pra dançar, uma amiga pra gente comer uma pizza, que adora pizza, quando você liga pra ela, ela topa na mesma hora. Uma amiga pra você desabafar, outra amiga que gosta de desabafar, que você é importante pra escuta dela. Então a gente tem todo tipo de amiga, a gente pode se relacionar com várias pessoas diferentes. Mas na nossa intimidade é muito importante que a gente tenha clareza com quem a gente quer relacionar, especialmente no relacionamento amoroso. Tem que ter essa clareza, né? Então, eu não vou dizer para você, bater o martelo, o que essa frase significa para você. Se você concorda que é a verdade, que a mulher confiante e decidida fica sozinha ou não. Eu vou falar de mim. Eu não concordo. Eu concordo que mulheres confiantes e decididas não conseguem se relacionar com pessoas imaturas, com pessoas que são inseguras. Isso eu concordo, porque é difícil.
Porque tudo vai ser um motivo de estresse, né? Uma decisão que a pessoa toma, uma saída que a pessoa tem sozinha, vai num cinema, ou vai com uma amiga lanchar, ou comer uma pizza, o outro vai ficar inseguro, aí vai virar um transtorno. Então é difícil mesmo se relacionar. É impossível? Não, não é impossível, mas é muito difícil. Porque ambos vão ali, às vezes, bater de frente, né? E agora, qual que é o caminho do meio da integração? Que eu falei que eu ia fechar a live falando sobre isso, né? E aí eu vou ler os comentários. O caminho da integração é aquele onde você sabe fazer a escolha. Que tipo de pessoa você se relaciona profissionalmente? Que tipo de pessoa você põe dentro da sua casa? Que tipo de pessoa você quer para a sua vida amorosa? Que tipo de amiga entra na sua intimidade? Qual é a amiga para sair só para um bate-papo ali, um barzinho, uma balada, né? Alguma coisa nesse sentido, e qual que é a amiga que vai entrar dentro da sua intimidade. Só que o caminho do meio, esse caminho do meio é um caminho que você enxerga a você mesma, reconhecendo as suas crenças, eu falei de crenças limitantes aqui, trabalhando essas crenças para desapegar daquilo que para você não faz mais sentido carregar, pode ter feito sentido em algum momento, mas atualmente não faz mais, então eu falo que é esvaziar a nossa mochila. Quando a gente vai crescendo dentro da criação dos nossos pais, nossos avós, os amiguinhos, né? Os pais dos nossos amiguinhos, a gente vai enchendo a nossa mochila com várias crenças. Chega um determinado momento da nossa vida, a gente tem que parar, abrir essa mochila e falar, olha, isso me serve, vou guardar a mochila de novo. Não, isso não me serve, essa crença serviu para mim quando eu tinha adolescente. Na época da minha adolescência lá, que eu achava que era metade da laranja, cada um tinha que buscar a sua metade da laranja, o seu chinelo, o chinelo torto, né, o chinelo velho pro pé torto. Aí fazia sentido, mas hoje não faz mais sentido. Então, muito obrigada para quem me ensinou essa crença. E atrás de tudo tem um aprendizado, né? O que a pessoa, que essa música, Metade da Laranja, estava querendo dizer? Que a gente pode compartilhar uma vida a dois, em equilíbrio. Metade da laranja, quando a gente divide uma laranja ao meio, exatamente no meio, sabe? Quando a gente descasca uma laranja, às vezes a gente corta a tampinha da laranja, menorzinha, né? A gente chama até de tampinha. Ela fica pequenininha, que fica aquele laranjão embaixo. Mas se a gente consegue cortar exatamente no meio, na metade, encontra o equilíbrio. Então aquela música faz um sentido se você olha para o lado do equilíbrio. Metade da laranja é onde os dois conseguem ter os seus valores preservados. Hoje, por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro. Meu marido foi me pegar no trabalho. Voltei para cá, né? Meu marido foi pegar na clínica, voltei para cá, nós lanchamos, ajeitei algumas coisas, cheguei para ele e falei, amor, eu preciso entrar na live. Arruma aqui o restante que tá para trás. E ele, não, vai lá, vai lá, vai lá. E ficou arrumando o restante que ficou para trás. Então, ele sabe da importância desse trabalho aqui para mim. Respeita e me ajuda, depois eu ajudo ele. Esse é o equilíbrio, né? E aí eu vou contar um negócio aqui para o equilíbrio, um ensinamento do meu pai que pauta a minha vida muito. Era assim, eu e meu irmão, quando a gente era bem pequeno, né, tipo criança, a gente adorava bolo de chocolate. Eu gosto até hoje, mas hoje eu não como mais, né, como eu comia antes. E aí a gente adorava bolo de chocolate. E a gente brigava por quem comia mais. Sabe aquelas coisas de irmão? Ah, mãe, ela comeu mais bolo que eu. Aí eu falava com meu pai, ai, pai, meu irmão pegou o bolo inteiro, pegou toda a calda, pegou toda a calda, deixou só o bolo aqui pra mim. Aquela brigaiada, né? Então a gente ficava quem comeu mais que o outro. Aí um dia meu pai chegou e falou assim, vem cá os dois. Vem cá, senta aqui. Tinha um pedaço de bolo, mais ou menos desse tamanho assim. E a gente estava brigando, né? Pra um comer mais do que o outro. Ele pegou e falou assim, vem cá. Vamos fazer o seguinte, um parte e o outro escolhe. Assim não vai ter briga. Porque, olha, a gente queria comer, os dois queriam comer bolo. Se eu partisse um pedaço maior do que o outro, com certeza meu irmão ia pegar o maior e ia ficar com o menor. Eu ia ficar com o menor. Se o meu irmão partisse um pedaço maior, com certeza eu ia pegar o pedaço maior e deixar o menor para ele. Gente, nós buscamos régua. Nós buscamos uma régua. Não tô brincando, não. Nós pegamos uma régua e ficamos lá medindo o bolo para partir exatamente no meio, porque era o equilíbrio, um pedaço igual para cada um. Então, o caminho do meio é mais ou menos esse ensinamento que meu pai deu pra gente quando a gente era criança, pra gente parar com a briga. Né? Meu pai odiava a gente brigar por comida. Né? Ele não gostava que a gente brigava por nada, mas por comida ele achava um cúmulo do absurdo.
Então ele ensinou isso pra gente, esse foi um ensinamento que eu nunca mais esqueci. Andar no caminho do meio é, em primeiro lugar, você olhar para dentro de você. O que é importante para você? Quais são os valores que você preza para uma relação? Né? O que você gostaria num homem ou numa mulher? De conviver, de casar, de compartilhar a vida, de se relacionar amorosamente com uma mulher. E aí você precisa ter esses princípios. E também o que você está disposta a dar para o outro. Não é só receber. Não é só o outro falar, me dá, me dá, me dá, me dá, faz as minhas vontades, entende meus desejos. Não. O que você está disposta a dar para o outro? Compreensão, amor, carinho, escuta, abraço, afeto, sexo. O que você está disposta a dar e o que você está disposta... E o que você quer receber? Para encontrar esse caminho do meio onde uma mulher confiante e segura pode se relacionar com o outro em nível de igualdade, em primeiro lugar precisa saber o que você quer para a sua vida. Porque se você quer um homem maduro e confiante, se você é uma mulher confiante e decidida, você vai querer um homem maduro e confiante. Você não vai querer um menino que fica brigando por ciúme toda hora, que fica criando caso toda hora. Você não vai querer uma pessoa imatura do seu lado. Isso vai gerar muito estresse para você. E também você não vai querer ser uma pessoa imatura se você está diante de um homem maduro. Porque você vai parecer uma pessoa infantil. Então, o que é importante? Gente, eu dei um exemplo aqui, meu e do meu marido. Meu trabalho é muito importante para mim, ele sabe. Desde quando nós começamos a namorar, ele sabe. E o que eu falei pra ele? Me ajuda. Se eu estiver negligenciando a nossa relação por estar focada demais no trabalho, me fala. Por quê? Porque eu estou em contato comigo, o que é importante pra mim, quais são as minhas necessidades, quais são os meus projetos, como que eu quero andar com esses projetos. Só que eu também tenho ele na minha vida, né? Eu não sou sozinha. As minhas decisões afetam diretamente a vida dele, as decisões dele afetam diretamente a minha vida. A gente escolhe compartilhar uma vida, né? E a diferença é essa, gente. As pessoas que acreditam que a mulher não pode ter autonomia, porque se tiver ela vai ficar sozinha. O que acontece com isso, né? Essa pessoa não consegue encontrar o próprio brilho. Essa pessoa vai sempre fazer pelo outro esperando receber algo em troca. E quando não vem, acontecem as cobranças. Não é um compartilhar da vida. É um muito mais me dá, me dá, me dá, me dá. Eu te dou um pouquinho, você me dá muito. É desequilibrada a balança, né? E isso impede o seu crescimento. Então, escolher muito bem. E o melhor caminho para fazer isso é o caminho do autoconhecimento. Nesse caminho do autoconhecimento, você vai ver suas inseguranças, suas crenças limitantes, suas dores, suas feridas, os seus desejos, para onde você quer ir. Não adianta querer ir para Florianópolis e pegar um avião para Bahia ou vice-versa. Né? Então é importante você saber, você conhecer, para que você tenha um relacionamento equilibrado. Né? Uma mulher, ela pode ter autonomia, e a autonomia pode deixar uma mulher arrogante se ela não tiver uma escuta para o outro, uma atenção para o outro, uma busca pelo caminho do meio, pode. Porque aí ela vai se tornar eu comigo mesma, quem quiser que goste de mim ou quem não quiser que não goste, e azar do outro. Não é bem assim, né? A gente quer companhia, a gente quer estar perto, relacionar é bom. Quando eu não estava relacionando amorosamente, eu me relacionava com amigos, né? Quando eu me relacionava com meus pais, meu irmão, meus sobrinhos, a gente está sempre relacionando. E o equilíbrio é importante para qualquer tipo de relação. Então, sim, você pode ser uma mulher confiante e decidida e ter bons relacionamentos. Você pode buscar um homem maduro para viver do seu lado, se você também é uma mulher madura. Né? Ou vice-versa, você, um homem maduro, pode buscar uma mulher madura para estar do seu lado, para compartilhar a vida. E, gente, isso não significa que não vai ter perrengue, não, tá? Vai ter perrengue, às vezes vai ter uma discussão aqui, outra colar, um vai querer uma coisa, outro vai querer outra, e tá tudo bem. Quando a gente tem a intenção de andar no caminho do meio, a gente tem escuta. Tá ruim pra você? Pois é, pra mim tá bom. Como é que a gente pode fazer ficar bom pra nós dois? Ou aprender a ceder em algum momento, você vai estar em relação fazendo coisas que você não quer. Assim como o outro vai estar fazendo coisas que não quer. Às vezes o outro quer ir no jogo de futebol, você não quer ir.
né? Eu fui num jogo aqui, meu marido queria ir, queria me mostrar o campo, e eu falei, não quero ir, não tô com... Não, vamos para você conhecer, não, vai ser legal, o estádio é muito legal. Eu falei, tá bom, vou com você. E fui, e me diverti, inclusive, né? Eu cedi e fui, então ceder é importante, o outro também ceder é importante, senão viram um monte de exigências. Então, olha só, a frase pra gente fechar. É verdade que a mulher confiante e decidida fica sozinha? Me conta você o que você acha. Eu tenho a minha opinião, já falei pra vocês aqui na live. Mas me conta você, depois dessa live, o que vocês pensam. Deixa eu ver aqui os comentários. Eu quero um homem amigo, companheiro, que possamos tirar todas as dúvidas um com o outro. Então, Vonete, precisa trabalhar a abertura do seu coração. Uma outra coisa, gente, pra gente encontrar o equilíbrio, é muito importante a gente saber, olha só, a respiração e o coração funcionam como, né? Uma hora a caixa torácica se expande, o ar entra. Outra hora a caixa torácica se contrai e o ar sai. Uma hora o nosso coração se abre e enche de sangue. Outra hora o nosso coração se contrai e expulsa o sangue para o corpo. Assim também é a nossa vida. Em alguns momentos, a gente vai ter necessidade de contração, de estar sozinha, mesmo em relação, de ver um filme sozinha, de sair sozinha, de meditar, né? De estar com você mesma, que é um momento de contração, de introspecção, e tá tudo bem. Em outro momento de expansão, você vai querer relacionar, sair, encontrar, passear, viajar. Então, saber contrair e expandir, estar com você mesma e se abrir para o outro, se fechar na sua individualidade com amor e carinho por você e se abrir para o outro participar da sua vida. Isso ajuda a encontrar o equilíbrio, ok? Se você quer esse tipo de homem, abra o seu coração, trabalhe suas crenças limitantes, trabalhe aquilo, as suas feridas internas e se abra o coração, né? Tudo começa dentro de nós. Quando a gente está aberta, coisas do universo acontecem. Quando a gente está fechada, o universo não chega nada para nós. Quase no final, mas chegou, Marli. Muito bem, ótimo. Deixa eu ver aqui. Verdade sensata. Fernando, não sei do que você está falando, tá? Compartilha aqui. Você é a mulher que todo homem deveria ter. Pessoa madura. Tem muitas mulheres como eu. E meu papel é ajudar as mulheres que não são ainda assim a se tornarem. Tem muita mulher aí, madura. Obrigada, Fernando. Obrigada. Parabéns, cabeça. Obrigada. Cada um tem um gosto de comida. Exato, cada um tem gosto de comida. Cada um tem gosto, né, de... Por exemplo, meu marido sente muita falta de praia. Eu gosto de praia, mas não sinto tanta falta quanto ele. Então, tem horas que eu cedo vou pra praia com ele. Tem horas que eu falo, não, amor, esse final de semana não dá, essa época não dá, eu tô trabalhando e tal. E ele cede. É um eterno... É um jogo, é um equilíbrio, é um trançar, é um construir junto, né? Falando a contrariar, kkk. Não entendi, tá, Fernanda? Depois se você quiser, você coloca aqui. Você parece muito com minha filha. Ela casou com 16 anos, mas tinha uma mente de 25. Que bom. Pessoa mais madura, né? Verdade. Chegando em casa, estresse de trabalho. Como agir com o casal? Então, Fernando, olha só. Qual é o estresse? Porque o outro que está em casa não é culpado pelo estresse do trabalho, né? E às vezes você chega cansada e a sua esposa, a sua namorada, não sei, pode chegar querendo conversar ou querendo dividir alguma questão da relação com você. É muito importante você trazer clareza para ela. Gente, a clareza, ela é muito importante nas relações. De você chegar e dizer, amor, eu tô bem estressado hoje, tive um pipinaço no trabalho, nem tô com vontade de falar sobre ele. Em algum outro momento eu te conto, ou nem quero te contar, né? Mas eu tô precisando de um tempo sozinho. Deixa eu dar uma relaxada, deixa eu dar uma acalmada, depois a gente conversa, depois eu discuto, depois a gente conversa sobre isso. Porque chegar estressado e despejar o estresse da outra pessoa não é saudável, né? Nem para você, nem para ela.
Porque muitas vezes a gente despeja no outro coisas nossas e a gente sente culpa depois, né? Porque a gente age de uma maneira não muito legal com o parceiro que tá ali, né? Então conversar, dialogar, falar a verdade, trazer clareza para ela, falar não tem nada a ver com você ou com a nossa relação, mas aconteceu um pipinaço no trabalho, ou então tô estressado por isso, por aquilo outro. Preciso de um tempo ali, vou tomar um banho, vou ver um filme ali sozinho, né? Encontrar a sua própria maneira de aliviar o estresse, mas compartilhando com o outro, para o outro não ficar perdido, né? Eu sou terapeuta, Gestalt terapeuta, né? Eu tenho um curso que chama Sementes do Florescer, onde eu ajudo mulheres a encontrarem suas crianças interiores para aprender amor próprio e autoconfiança, para que possam fazer escolhas saudáveis para a sua vida. Encontrar amor próprio e confiança, gente, é algo sensacional, porque nos dá o poder de escolha. Aí quando a gente tá com alguém, a gente tá porque quer tá, porque a gente escolhe tá. Eu, por exemplo, não dependo do meu marido, nem emocionalmente, nem financeiramente, não dependo dele. Minha vida continuará existindo se um dia a gente não tiver casado. Porém, eu gosto muito dele, eu amo meu marido e eu escolho estar com ele. Ele não depende absolutamente de nada de mim, né? Nem emocionalmente, muito menos financeiramente. Se eu sair da vida dele hoje, nós vamos sentir falta um do outro, mas a vida vai continuar seguindo, a vida dele vai seguir. Mas ele escolhe estar comigo. Então, quando a gente está numa relação por escolha, é um relacionamento saudável e maduro. Quando a gente está com o outro, ou porque depende financeiramente, ou porque acha que sozinho não dá conta, então antes só, aí é o contrário, né? Antes acompanhado do que só, aceitando qualquer coisa, isso não é saudável para ninguém. Obrigada aí pelos elogios. Meu pai também fez eu beber refrigerante. Meu pai também fez eu beber um refrigerante sozinho que não queria dar para os outros. Isso foi uma lição que eu nunca esqueci. Ah, tá, quando eu contei do bolo. Seu pai fez você beber um refrigerante inteiro sozinho porque você não queria compartilhar. Imagina, isso deve ter doído a barriga até, né? Lida com uma mulher geniosa é muito difícil nos casamentos. Sim, tem que entender o que está atrás disso, né? Geniosa por quê? Qual que está aí permeando os sentimentos dela que ficam flutuantes, uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Tem alguma necessidade não vista, mas aí ela que precisa trabalhar com ela, né? Deixa eu ver aqui, aprendemos muito. Hoje não me vejo em um relacionamento. Cristina, se você precisa passar um tempo sozinha para se encontrar, para se cuidar, para aprender a se amar, para poder se ouvir internamente, é super válido, muito válido. Eu mesma passei por um bom tempo sozinha e foi muito, muito, muito bom. Mas se você sente que está muito fechada, que no fundo você queria, mas está te impedindo, é um medo, é um trauma, é uma ferida, é muito importante você olhar para isso, para que você possa desfrutar de um relacionamento saudável, de um relacionamento maduro, de fazer uma escolha bem feita para sua vida, tá? Hoje eu sou muito exigente. A gente precisa aprender a não ser tão exigente também, porque senão a gente fica muito difícil de conviver, né? Então, todo mundo tem suas exigências, todo mundo tem suas dificuldades, mas é importante a gente aprender a ceder, né? Então, às vezes, a gente aprender que o outro também tem um jeito dele de fazer as coisas e que não é errado. Não é o nosso jeito é certo, o jeito do outro é errado. É diferente, né? Uma pessoa faz de um jeito, outra pessoa faz de outro. E as diferenças, elas se complementam. Sabe lá os dois polos? A pilha, o negativo e positivo? E aqui eu não tô falando de uma pessoa ser negativa, bacana, e outro negativo, pessoa ruim. Não, tô falando que os opostos se complementam. Lembra que eu falei da integração? Um lado e o outro para complementar, tá? Por isso que não quero casar. Não sei que horas que vocês falou isso, tá? Mas casar, gente, ficar sozinha tem um lado positivo e negativo, casar tem um lado positivo e negativo. Tudo na vida tem, todas as escolhas na vida tem. Não tem nada que é 100% positivo ou 100% negativo. A gente precisa saber o que a gente quer. Se você quer ficar sozinha, fique sozinha, seja muito feliz. Eu, na época que eu tava sozinha, solteira, eu era muito feliz mesmo. Eu aprendi a ser feliz primeiro,
comigo para depois ser feliz com o outro. E isso é muito importante, né? Por isso que eu falei, duas pessoas inteiras quando se juntam, dá bom. Tenho 20 anos. Não. Tem 20 anos que não tenho ninguém, não consigo amar ninguém até hoje. Ah, então olha só. Isso é um tema interessante, tá? Que daria uma outra live inteira pra gente falar sobre isso. Mas quando a gente não consegue amar o outro, muitas vezes, às vezes, acho que a Cristina trouxe aqui, sou muito exigente. Muitas vezes a gente é muito crítica ou muito exigente, ou a gente não consegue abrir espaço pra gente amar o outro. É porque muitas vezes a gente é exigente com a gente mesmo, crítica com a gente mesmo, então a gente é assim com o outro. A gente é com o outro aquilo que a gente é com a gente. Se a gente não consegue amar ninguém, né, não consegue amar o outro, porque muito provavelmente a gente também não está sabendo amar a nós mesmas. Então, deixo uma pergunta para você. Né, se tem 20 anos que você está sozinha, como é que está a sua vida com você mesma? Como você se cuida? Como você se acarinha? Você é muito crítica com você? Você fica esperando uma pessoa perfeita para você poder se abrir? Como é que é? Isso é muito importante, porque não existe pessoa perfeita. Não existe, né? Não existe uma pessoa que vai satisfazer você 100%. Por isso eu falei da aprender a ceder. Mas antes da gente amar o outro, a gente não consegue amar o outro se a gente não ama a gente em primeiro lugar. A gente pode ficar numa dependência emocional do outro, falta um amor em nós, aí a gente quer que o outro venha para suprir esse amor que nos falta. Então a gente fica querendo que o outro nos dê carinho, que o outro nos dê abraço, que o outro fale que eu te amo, porque a gente está sentindo, tem uma falta dentro de nós. Tá? A gente consegue se relacionar bem com o outro quando a gente está preenchido, eu falo que o amor transborda, né? Quando a gente se ama, o amor transborda para o outro. Mas quando falta amor interno, às vezes a gente fica muito fechadinha ou fica muito exigente, querendo que o outro faça pela gente o que muitas vezes a gente mesma não faz. Fernando, o feminismo daria uma live inteira para falar sobre isso, mas eu penso que nem o machismo, nem o feminismo, lembra que eu falei dos polos? Nos seus extremos são saudáveis, ok? O feminismo, ele desconsidera o valor do masculino muitas vezes. E aí é o mais do mesmo, é o que os homens fazem com as mulheres quando eles são machistas, né? Homens machistas buscam mulheres submissas, homens machistas criticam muitas mulheres, mulheres feministas também criticam muitos homens. E quando a gente está partindo para esse lado da crítica, não tem integração. Então o que precisa é de um caminho do meio. O que precisa é que os homens possam ver as mulheres, enxergar os seus valores, porque temos valores, mulheres têm valor, homens têm valores, né? E o equilíbrio é onde um pode enxergar o outro como ele é. Homens e mulheres são diferentes, tá? Tem características diferentes, buscam coisas diferentes. Por exemplo, mulher é mais pacificadora, os homens às vezes são mais briguentos, né? A mulher tem um jeitinho de conduzir que às vezes o homem não tem. Homem é mais focado, mulher é mais abrangente, a gente consegue olhar 360 graus, o homem quando está fazendo uma coisa, consegue fazer outra, a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, consegue escovar dentro, dobrar roupa e atender um telefone, né? Então assim, a gente consegue fazer, isso é característica feminina e característica masculina, não tem certo e não tem errado, é característica, igual essa caneta é preta, ela não é certa nem está errada, ela é preta, essa outra caneta é verde, não tem certo nem está errado, é diferente. Então homens e mulheres têm características diferentes, todos têm seu valor. E criticar, né, o feminismo que fica depreciando o masculino ou o masculino que fica, machismo que fica depreciando o feminino, todo mundo perde. Ninguém ganha. O importante é a gente reconhecer o valor do masculino e do feminino. Ok? Mas isso a gente falaria uma live inteira sobre isso. Hoje estou me priorizando. Ó, muito bom, mas não pode ficar priorizar. É importante a gente passar por uma fase de a gente se priorizar, mas depois tem que abrir para encontrar o equilíbrio, senão vira egoísmo, tá? Então, olhe para você e também olhe para o outro, reconheça o seu valor e o valor do outro. Você é uma pessoa oculta? Continue assim. Não entendi se você quis dizer culta. Eu não sou exigente. Eu acho que porque passei por muitas coisas, sim. Então precisa cuidar das feridas, tá?
para que você possa se abrir de verdade para alguma pessoa, senão você não vai conseguir. Deve ter muita dor guardadinha aí que precisa de colo, carinho, precisa de amor. Brasileiro entende só de cachaça e futebol, tem que estudar mais igual a você, informações e saber que andou o Brasil. Fernando, eu vou entender isso como um elogio, mas eu não sou muito a favor da gente se apegar a crenças limitantes que são essas, sabe? O brasileiro entende só de cachaça e futebol. Eu acho que a gente precisa evoluir, todo mundo precisa evoluir, eu preciso evoluir, nós brasileiros, os americanos, nós como seres humanos precisamos estar sempre em evolução. E essa evolução parte de um princípio do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para a gente poder evoluir, aprender a amar o outro, aprender a ver as feridas do outro, as dores do outro, respeitar essas feridas, essas dores. Eu entendi que você quis fazer um elogio, mas a gente pode fazer um elogio sem depreciar ninguém, né? Então, o brasileiro tem muitas qualidades e tem muitos defeitos, assim como todo ser humano, de qualquer nacionalidade. Eu, você, todo mundo que está aqui, todo mundo de qualquer país, né? Nós que habitamos a Terra aqui estamos em evolução. Olha, gente, eu cheguei no final da live. Muito obrigada pela presença de vocês. Na semana que vem tem live de novo, às 8h15. Fiquem espertos, atentos, para que vocês possam escolher o tema, porque aqui quem escolhe o tema é você. Você escolhe e eu trago, né, a minha visão sobre o tema. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem precisar de ajuda pode compartilhar aqui na live, como vocês fizeram hoje, perguntas, compartilhamentos, mensagens, tá? E também pode me mandar direct. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O programa Semeando acontece todas as terças às 8h15. As terças não, perdão, as segundas. E eu espero vocês na semana que vem, ok? Fernando, aproveita e convida a sua esposa. Quem sabe ela pode ou ver as coisas como um outro lado, uma outra visão, alguma mulher falando diferente ou falando algo que toque ela, né? Convida também a sua esposa para vir, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Obrigada pela presença. Uma ótima semana. Tchau, tchau.